Boa noite, queridos. Boa noite. Shalom. Abraço fraterno para você que entrou na minha live nesta noite de terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026, às 18 horas e 55 minutinhos, em Tatuí, estado de São Paulo. Estou aqui, assentada na minha cozinha. Hoje eu mudei de posição. Estou aqui única e exclusivamente para dizer para você, minha amada, meu amado, que Jesus te ama, viu? Nós amamos vocês. Eu amo a vida de vocês, porque a vida de vocês é preciosa, né? E Jesus muito mais, né? Nós podemos falhar com o nosso amor, com a nossa demonstração de carinho. Nós podemos, humanas, até falhar, mas o nosso Deus, Ele não falha, né? E por isso que eu estou aqui, nesta noite, iniciando esta live, única e exclusivamente para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu entro aqui somente para que o nome de Deus seja glorificado, né? Nada de aparecer a irmã Lisete, até porque eu não tenho nada de mim mesma, não tenho. Até a própria vida, né? Em que eu estou aqui viva diante desta telinha, esta vida não é minha, pertence ao meu Pai lá do céu, pertence ao meu Criador que me criou e que soprou na minha narina o fôlego de vida, como soprou na sua narina o seu fôlego de vida. Portanto, amados e amadas do Senhor, nós não temos do que nos gloriar de forma alguma, nem em pensamento. Nós temos que pensar, olha eu, hein? Olha eu, nem em pensamento. Porque se eu estou aqui, é por graça e misericórdia do meu Criador, que também é o teu Criador que te criou. Então, se eu estou aqui para cumprir o chamado de Deus sobre a minha vida, porque eu sei que fui chamada por Deus, eu fui escolhida por Deus, separada por Deus, para fazer a obra dele aqui na terra. Quando Deus me fez, Ele já me fez preparada, estruturada. Quando Deus me fez, Ele já sabia o que Ele ia fazer comigo na face desta terra. Está tudo na mão do Pai. Está tudo na mão do Criador. A Ele toda a honra e toda a glória. Então, quando eu me encontro aqui nesta posição de estar sendo filmada para fazer uma live, eu sei o que isso significa. Isso significa a grande misericórdia de Deus, o grande poder de Deus sobre a minha vida, o grande cuidado do meu Deus sobre a minha vida, o chamado que Ele fez na minha vida e que eu tenho que cumprir e faço com prazer, porque eu amo este Deus que me criou deste jeitinho que eu sou, pequenina, até mesmo na estrutura, pequenina porque não tenho nada, não sou nada, tudo que tenho, tudo que faço
É Deus quem me dá, é Deus quem me usa, é Deus que me dá vida, é Deus que me dá inteligência, é Deus que me dá capacidade, é Deus que me enche do Espírito Santo para que eu possa abrir a minha boca. E na hora que eu estiver abrindo a minha boca, o Espírito Santo fala sobre os meus lábios. E é para isto que eu estou aqui. É pelo ide de Jesus Cristo, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não sou eu quem falo, é a Bíblia Sagrada. Está no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em diante. E lá fala que é para ir, que ele vai nos dar autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. Ele vai nos dar a autoridade para nós falarmos em línguas estranhas, que para o homem natural é estranho, mas para nós que conhecemos é o poder de Deus. E esta língua que parece estranha para aqueles que não entendem, né, muito bem ainda sobre o poder do batismo no Espírito Santo com evidência de línguas do céu. E então, quando ele dá o poder para falarmos em línguas dos anjos, se você soubesse quanto valor tem esta língua, que ela é chamada até, entendida por línguas estranhas, porque realmente ela não é da terra. É uma língua estranha, porque ela vem do céu, para aquele que é batizado com o Espírito Santo de Deus. E é uma promessa bíblica, que ele voltaria, mas ele estaria conosco. É uma promessa de Jesus. Eu vou derramar o meu poder sobre você. Eu vou batizar com meu Espírito Santo e falarão em novas línguas. E se você soubesse quanto poder tem esta língua que provém do Espírito Santo de Deus, você procuraria pedir para Deus que ele batizasse você com o Espírito Santo dele com fogo. Porque a Bíblia fala para nós que quem fala em línguas espirituais, línguas dos anjos, línguas através do poder do Espírito Santo que nos batizou, que nos selou com fogo, esta língua, quando nós falamos ela, nós falamos em mistério com Deus. E quando você solta, deixa Deus te encher, e a língua estranha vem, aquelas palavras que você não entende, e que está do seu lado também não vai entender, mas esta língua vem do céu, vem do Espírito Santo. Quanto mais você fala, mais enche você do Espírito, do poder, da unção, da virtude de Deus. E nós falamos em secreto, em mistério com Deus. E quando falamos, o poder de Deus desce e nos reveste de uma tal forma, sendo que seremos testemunhas vivas, cartas escritas nesta terra, na qual nós somos peregrinos, forasteiros. Esta terra, planeta Terra, este mundo, esta terra geográfica, aqui não é o nosso lugar para sempre. Aqui é só passagem. E por isso que Deus, quando alguém deseja e pede a Deus, deseja que ele venha, deseja que ele entre dentro do seu coração e deseja que ele batize você com o Espírito Santo, porque isso é bíblico, ele desce do céu com um poder tremendo, com um poder total. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 12 anos. A minha vida é bem misteriosa, porque eu pertencia à igreja, minha querida igreja, a qual foi meu berço evangélico, a igreja presbiteriana. Depois papai, moramos aqui na Vila Esperança, já ficamos longe da igreja presbiteriana, que é na rua 11 de agosto. Quando nós
Meu papai comprou a casa na Vila Esperança, também abriu, foi inaugurada, foi iniciada a obra de Deus aqui na Vila Esperança, da Igreja Presbiteriana Independente, a qual a sede, né, é lá na Rua do Cruzeiro. Então, eu fui nascida num berço cristão. E nós sabemos que a Igreja Presbiteriana, né, é uma igreja de Deus, gente, é um povo de Deus, mas a maneira, né, que eles compreendem, que eles ensinam, não são assim como nós, que somos pentecostais, né? E nós cremos em tudo isso, no poder imenso, no batismo com o Espírito Santo, línguas dos anjos, nós cremos. E eu era da Presbiteriana Independente, que eu tenho saudade de lá até o dia de hoje, porque é uma igreja de Deus. Tá lá a Igreja Presbiteriana Independente na Vila Esperança, aqui pertinho da minha casa. E lá eles estão cultuando a Deus também. Então eu era membro, meu pai, minha mãe, meu papai Arminio era presbítero, minha mamãe Maria Fogaça Ribeiro era diaconisa. E eu trabalhava na Presbiteriana Independente também, em tudo que você imagine ali dentro, Deus colocava eu para trabalhar também. E eu, nas minhas férias, eu ia para o sítio no bairro Rio das Pedras, onde morava meu cunhado, o pastor Paulo Pires, in memoriam, juntamente com a minha irmã Adi Ribeiro Pires, também in memoriam, os quais eram cristãos autênticos e verdadeiros, quando vivos. E eu ia daqui da cidade de Tatuí passar as férias de julho, lá no sítio, na casa da minha irmã. Eu amava ir lá. E aquele tempo era férias de 30 dias, né? E eu ficava na casa da minha irmã uns 30 dias. E ela já pertencia ao ministério O Brasil para Cristo. O que acontece? Eu ia com ela nos cultos lá no sítio. Naquele tempo ainda tinha igreja só no Guarapó, O Brasil para Cristo. Depois que foi construída mais aqui para frente no bairro Rio das Pedras, que tem até hoje a Igreja Brasil para Cristo, ali na beira da estrada. E eu ia nos cultos com a minha irmã, eu amava, né? Porque tem uma diferença na maneira do ritmo do culto, né? É uma maneira diferente. O presbiteriano, ele tem a maneira dele, né? Eles aprenderam assim e eles fazem com muito carinho. E o pentecostal também tem o ritmo deles, que nós aprendemos mais assim, a nos soltar na mão do Espírito, a gente toma a liberdade que o Espírito Santo nos dá, né? E se torna um culto assim mais avivado, né? Talvez para alguns barulhento, culto barulhento. Mas eu tinha 12 anos e eu fui numa vigília com a minha irmã Adi e meu cunhado pastor Paulo, que era o pastor da Igreja Brasil para Cristo na época, lá no bairro Guarapó. E as vigílias antigamente não era que nem agora, que dura 2, 3 horas e todo mundo vai embora. Não, aquele tempo a gente ia 8 horas da noite na igreja, fazia culto, depois a gente comia, todo mundo, cada um levava um prato de alguma coisa para comer, comia, né, conversava um pouquinho ali e já continuava vigília. Ia terminar 5, 6 horas da manhã. E eu naquela alegria que eu estava, eu senti uma alegria de estar ali junto com aqueles irmãos, porque eu me adaptei com aquilo. Eu vi eles glorificando, eu vi o modo que eles cantavam, né? Eles movimentavam, né? E como eu já disse, não é que a Igreja Presbiteriana Independente não é a Igreja de Deus, mas é a maneira que eles cultuam. Hoje até que está um pouco mais movimentado, né? Já cresceu mais no sentido de manifestar assim, a maneira de exaltar o nome de Deus com palmas, com corpo assim, glorificando a Deus, levantando as mãos. Mas aquele tempo era bem tradicional mesmo a igreja. E conclusão, eu fiquei 30 dias na casa da minha irmã. E todos os cultos minha irmã ia, meu cunhado pastor Paulo, ele era responsável, né? Eu ia junto. E nessa vigília que eu fui no Guarapó, que eu tinha 12 anos, eu me lembro que todo mundo dobrava os joelhos. Naquela época era uma coisa que para mim era novo, né?
porque onde eu estava também não tinha esse costume de dobrar os joelhos na hora do culto para orar. E aí eu achava aquilo tudo muito lindo, aquilo casava dentro de mim, aquilo, sabe, cabia dentro de mim, aquela maneira de cultuar a Deus com muita alegria, com muita exaltação a Deus, com as mãos, né, com louvor, né? E eu, na hora de orar, também dobrei meu joelho. Eu poderia estar brincando, né, 12 anos, mas eu já tinha esse chamado de Deus, né? Quem é chamado, quem é escolhido, não tem escolha. E glória a Deus que a gente não tem escolha. Eu não queria escolher outro caminho. É esse que eu já tenho vivido com Jesus mesmo. E ali dobrei meu joelho e comecei a falar, orar. Gente, e eu sabia que a gente tinha que pedir para Jesus que batizasse a gente com o Espírito Santo. Eu já tinha aprendido isso com a minha irmã, meu cunhado, minhas sobrinhas, enfim, as irmãs, os irmãos da Brasil para Cristo. Eu já sabia que tinha isso, que eu poderia pedir para Deus, né? Então eu comecei, Jesus, me batiza com o Espírito Santo, Jesus, e comecei a orar e orar. Gente, de repente, eu senti como que o banco ficou ali e meu braço foi crescendo, eu fui subindo. Eu fui subindo, gente, quantos anos atrás isso? Eu tinha só 12 anos na época. Como se meu braço ficasse aqui no banco, no encosto do banco, mas eu fui subindo, tá entendendo? E meu braço foi esticando. Ao mesmo tempo que minha mão estava lá sobre o encosto do banco, mas eu fui subindo, irmãos, sabe? E eu senti que era algo diferente que estava acontecendo comigo. E naquilo eu me alegrei mais ainda, porque eu vi que Deus estava fazendo algo que não era normal. Porque eu não ia fazer isso, eu sabia que vinha, eu já sabia, eu já entendia que aquilo só podia vir do Espírito Santo de Deus. E eu dei lugar, eu continuei louvando, dizendo glórias, glórias, aleluia, aleluia, Jesus eu te amo, continuei orando. E eu subi até aqui, onde eu fiquei, tipo, o banco lá embaixo e eu fiquei no alto. E aí, dizer que eu não lembro de nada, isso não é verdadeiro não. Porque a gente sabe sim o que a gente está fazendo. Porque a Bíblia fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então o espírito de vida estava em mim. E eu sabia que eu estava tendo essa experiência transbordável com o Espírito Santo. Inexplicável. Maravilhosa experiência com o Espírito Santo. Mas eu não perdi a minha mente. Eu não fiquei fora de si. Porque isso não é verdade. Quando alguém diz, eu fiquei fora de si. Eu não sabia nem o que estava fazendo. Upa. Isso já é uma outra história. Mas eu sabia o que estava acontecendo comigo. Só que eu sentia algo poderoso que me impulsionava a orar mais. E quanto mais eu orava, mais eu queria falar com Deus. E daí encerrou aquela oração, eu também, né, novamente voltei no meu normal ali, né? Aí quando terminou a vigília, eu lembro que a minha irmã Adi falou assim, Lisete, você sabia que você foi batizada com o Espírito Santo? Eu falei, verdade, Adi? Ela falou, todos nós da igreja aqui abrimos os olhos para ver o que Deus estava fazendo para você. Você recebeu uma alegria, Lisete, você falava tão alto, ela falou assim, minha irmã, ela disse que eu falava tão alto e eu fiquei rouca. A minha voz ficou grossa de rouca. E a minha irmã disse até assim, nossa, parecia um meninão falando. A voz sua ficou grossa de tanto que eu dei tudo da minha garganta para glorificar a Deus. E ela falou, o Espírito Santo desceu e selou você com o batismo dele sobre a sua vida. Gente, eu tinha 12 anos, eu era submissa aos meus pais. Que nem Jesus, quando estava com os discípulos lá. Quando terminou de fazer aquela obra lá, que Jesus estava falando com os doutores da lei, a Bíblia diz que ele desceu daí com a mãe. Depois da mãe procurar tudo ele, que perderam Jesus no caminho, mas depois acharam, e Jesus diz a Bíblia que ele foi submisso, ele voltou com o pai e com a mãe para casa. Assim fui eu. Terminou as férias, eu voltei para casa dos meus pais aqui em Tatuí. Mas o que aconteceu comigo? Eu tinha um poder que foi derramado em mim, além daquele que o Espírito Santo, que o cristão, quando aceita Jesus, ele já tem o Espírito Santo dentro deles. Tem sim. Agora, o batismo com o Espírito Santo é algo duplo, né? É algo além.
Então, naquele momento em que eu recebi agora um poder duplo do Espírito Santo de Deus, ele me selou com o Espírito Santo, eu voltei, né? E frequentando a igreja, claro, com os meus papais. Irmãos, eu notei diferença. Deus me usava diferente. Só que eu não tinha ainda a evidência das línguas estranhas, porque isto é dado quando Deus quer dar. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele existe, e às vezes com evidência de línguas e às vezes sem a evidência de língua. Mas é algo que vem para selar você. Você é de Deus e Deus vai te encher cada vez mais. Então eu não falava em línguas, mas eu tinha um poder em mim que quando eu tinha oportunidade na igreja presbiteriana independente, eu era usada diferente. Eu me lembro, eu andava na igreja, né? E aquele tempo era bem mesmo tradicional, sabe? Não estou falando mal da igreja não, porque é uma igreja de Deus, e ai de quem tocar nos servos ungidos que tem lá dentro. A igreja é de Deus, só de uma forma, eles entendem assim com mais calma do que nós pentecostais. Mas eu tinha aquele poder que desceu sobre mim, então eu era diferente, a turma dizia, sabe? Tudo que eu ia fazer era diferente. Domingo à tarde eu tinha culto nos lares, e quando era para mim pregar, olha irmãos, as pessoas queriam ir, anunciava na escola dominical de manhã, que era às 9 horas, 9h30 da manhã, e anunciava, vai ter culto na casa do irmão tal, e a pregadora vai ser a irmã Lisete. Olha irmãos, acredita que o povo ia? Mas ia de uma forma que eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, eu não me exaltava. Mas eu sabia que algo a mais Deus tinha dado para mim, aqui dentro de mim. Uma porção a mais do Espírito Santo. E assim foi. E Deus me usou muito na Presbiteriana Independente. Com muita ousadia, com muito poder, com muita unção, com muita virtude. E fiquei ali. Ainda muitos anos ali, cresci, fiquei jovem, casei na Igreja Presbiteriana Independente aqui da Vila Esperança. Deus mandou eu contar isso, eu nem pensava em falar sobre isso. Mas eu quero dizer para você que quando Deus nos escolhe, Ele cuida de nós. E com 12 anos de idade, é incrível a idade de Cristo também, quando estava lá falando, né, com os grandes lá, falando do poder do Pai. E eu me senti muito abençoada. Eu fui uma jovem muito abençoada. Deus me usava muito. E eu sentia que era Deus que estava me usando. E eu casei, e eu continuei, e estou na presença de Deus até agora. E vou terminar minha vida na presença de Deus, porque eu quero, e Ele não quer que eu largue dele, e Ele não quer me largar também. Então eu vou continuar até o último fôlego da minha vida pertencendo a esse Deus que tem tanta coisa boa pra gente. E principalmente, o número 1, a salvação da nossa alma. A salvação, que não tem preço que compre a salvação. O preço já foi pago na cruz do Calvário. E aqueles que são escolhidos por Deus são chamados. E nós percebemos que somos chamados por Deus. Somos escolhidos pelo Espírito Santo. Nós percebemos. E nós não temos escolha. Nós temos que servir a esse Deus que eu devo tanto para Ele. Paulo dizia que nós somos devedores a Deus. E somos. Eu sei o quanto eu devo a esse Deus. Por isso que eu quero gastar a minha vida, até o último fôlego da minha vida, na presença de Deus e fazendo a vontade de Deus na terra. Porque Ele merece e eu sou devedora e eu quero morar no céu com Ele para sempre. E para que isso aconteça, eu preciso fazer a vontade dEle, com a ajuda dEle, é claro, com a unção do Espírito Santo sobre mim, com o discernimento do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero ir até o fim, porque este é o prazer da minha alma. Eu não tenho mais outro prazer na terra, a não ser dizer, sou serva, sou instrumento. Estou aqui para glorificar o Teu nome em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo que eu penso. Eu quero glorificar o Teu nome, Deus. Então é para isso que eu vivo. Sempre vivi para Deus. Tive sim dificuldades,
nesses tempos todos que eu já vivi. Já teve época na minha vida, né, em que eu tive muita dificuldade espiritual, mas em momento algum Deus me desprezou, Deus me largou, Deus me derrubou por terra. Em momento algum. Pelo contrário, Ele sempre me sustentou nas mãos dEle. Ele sempre me colocou no colo. Ele sempre me perdoou. E para a glória dEle, Ele fez uma nova obra na minha vida no dia 21 de julho de 1985. Me reconciliou, e chegou até mim e me chamou de novo. E pela graça e misericórdia eu ouvi a voz de Deus. E aqui estou há mais de 40 anos. Vai fazer 41 em julho agora, que eu estou servindo a Deus na terra. Com muito amor, com muito carinho por Ele, porque Ele é tudo para mim. Deus é tudo para mim. Eu quero chegar, sei lá quantos anos ainda eu vou viver, mas os anos que eu viver, eu quero estar fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Ele me ajude e Ele vai me ajudar. Eu quero que Ele me ajude e Ele quer nos ajudar. A glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele, tudo é para Ele. Mas o gozo da alma de servirmos a Deus e sermos fiéis a Ele, pelo próprio poder dEle que habita em nós, a graça maravilhosa, o gozo da alma, a alegria na alma é para nós. Porque aquele que serve a Deus tem paz. Eu vou terminar, já é 7h20. Eu vou para a igreja hoje, daqui a pouco, 7h30. Mas eu moro tão pertinho da igreja aqui que 2, 3 minutos já estou dentro da igreja, né? Mas eu vou para lá, cultuar a Deus, agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço por esta live, por este momento de comunhão contigo, Senhor. Eu não falei o nome de ninguém que entrou, mas depois eu vejo, tu sabes, Pai. Depois eu vou lá, Senhor Deus, e vou ver quem entrou, quem pediu oração, quem deixou algo escrito para mim. Então, Pai, eu quero que o Senhor abençoe vida por vida que entrou nesta live e outras vidas que entrarão ainda, Pai, agora, a partir de agora, mesmo após elas ter terminado, ó Pai. Eu abençoo a cada um, a família de cada um, com toda sorte de bênção. E essa vida que está triste, abatida, até mesmo desesperada que tu me mostra. Essa mulher que está aflita, está desesperada, Senhor. Ela está desesperada. Eu quero que o Senhor toque nela agora. Sai! Vai para o abismo, toda tristeza, toda angústia, todo mal, toda falta de ar, todo pensamentos malignos. Sai desta mulher. Vai para o abismo onde é o teu lugar. Todo mal, vai para o abismo. Em nome de Jesus. Senhor, alega esta mulher, aonde quer que ela esteja, na casa, no carro, na casa da família. Queima todo este mal que está deixando ela desesperada. Dai a tua paz, assim como o Senhor já fez comigo. Quando me tirou do mundo, o Senhor deu a paz que excede a todo entendimento. Esta paz que eu quero que o Senhor dê a cada um que entrou nesta live. E continue sobre mim também esta paz, sobre a minha família, sobre os meus vizinhos, sobre cada um e a família de cada um que entrou aqui e que entrará. Em nome de Jesus. E todo mal sai. Vai para o abismo. Deus dá-nos vitória no teu nome, Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Amo vocês. Vão no meu canal, Irmã Lisete Ribeiro. Entra lá no YouTube e procure Irmã Lisete Ribeiro, tá? Clica lá e vai aparecer a live, tá escrito inscrever-se. Clica no inscrever-se. Clica, vai aparecer um sininho, clica no sininho. Vai aparecer escrito todas, clica no todas. Toda vez que eu entrar aqui fazendo uma live, o YouTube se incumbe de avisar você. Irmã Lisete Ribeiro está ao vivo. E você assiste a live comigo, colabora comigo, né? Alegra comigo e ainda compartilha para que outros possam sentir também a palavra de Deus, falando com eles e sentir a graça de Cristo sobre cada um. Amém? Entra lá no meu canal. Eu já estou com quase 1000, né? Quase 1000. 928 inscritos. Para a glória de Deus. Tá bom, amados? Fazem 5 anos que eu faço live, né?
E não quero parar. Eu amo fazer a live, porque aqui eu estou pregando o evangelho como Deus usou uma irmã falando comigo quando eu não queria fazer live. Eu já contei isso aqui em outra live. Mas chegou uma irmã lá em casa, que nem do ministério que eu estava, né, era. E ela chegou e falou, Deus manda falar para você, que Ele quer que você faça uma obra na qual você vai ouvir a sua voz nos 4 cantos do mundo. E a live é isso, eu vou nos 4 cantos do mundo, né? Então ajude a proclamar o evangelho. Talvez você tenha uma vontade que as pessoas ouçam o evangelho. Tá aí, ó. Você não vai gastar nada. Só vai clicar lá, entrar no YouTube, Irmã Lisete Ribeiro. Aí vai aparecer inscrever-se. Clica em sendo inscrito. Clica no sininho que vai aparecer ali. E clica numa palavra, todas. Clica. Você já está inscrito e vai receber todas as lives da Irmã Lisete. Tá bom, amados? Compartilhe. Trabalhe na obra de Deus, aí onde você está dentro da sua casa. Um beijo com a unção divina e até a próxima live. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.